Boa noite, família Vida Nova. Amém? Boa noite, família Vida Nova que nos acompanha pelo YouTube. Qual o grau da tua expectativa para essa noite aí? Dá um glória aí. Tá quase bom. Aleluias. Queria falar nessa noite sobre algo que tem muito a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. E o título dessa ministração, se já tiver aí, puder botar no telão, agradeço. O título da ministração é Livres do Passado. Amém? Por mais que nós venhamos lutar para esquecer o passado, para esquecer algo de ruim que aconteceu conosco, quando nós menos esperamos, ele bate a porta novamente, tentando de alguma forma nos acusar, tentando de alguma forma nos entristecer, não é verdade? Então eu queria começar falando sobre um texto bíblico que fala sobre uma novidade de vida e nesse texto carrega uma grande promessa para as nossas vidas, amém? Isaías 43, 18. Isaías 43, 18. Obrigado, pastor. Amém? Olha o que diz o texto bíblico. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Se puder baixar um pouquinho o retorno desse microfone aqui, que tá dando muito eco aqui, por favor. Vamos ler de novo? Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Repete comigo assim, já está surgindo. Nós não estamos vendo, mas ela já está surgindo. Amém? Quem está falando aqui é o próprio Deus. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então, o primeiro segredo que eu queria liberar nessa noite para as nossas vidas é: precisamos se libertar do passado para viver a novidade de vida que Deus tem separado para nós. É impossível nós conseguirmos viver algo novo de Deus se ainda estamos presos, amarrados às acusações do passado, aos erros que nós mesmos cometemos no passado. Tem gente que fica se martirizando durante a vida toda por um erro que cometeu quando ainda nem conhecia Jesus. E hoje a pessoa já tem 10 anos de cristão, já está caminhando com Deus, e ainda assim, naquele momento de fraqueza, ou naquele momento que acontece algo que ela não estava esperando, vem a vozinha do inimigo e fala assim: lembra aquilo que você fez? Você está colhendo consequência do teu pecado. Você está colhendo consequência do teu passado podre, do teu passado errado. Mas a palavra de Deus diz que quando nós nos achegamos a Deus, nós recebemos uma nova vida. E o Senhor diz: dos seus pecados eu não me lembro mais. Então, por isso também a importância de se batizar nas águas, para que você renasça uma nova criatura. Essa também é por isso também que é de grande importância você, com seus lábios, declarar que aceita o Senhor Jesus na sua vida como administrador de tudo que é teu, como dono de tudo que é teu, porque na verdade Ele nos institui administradores, amém? Eu falei aqui no domingo sobre pessoas que ficam perguntando, hoje eu recebi outra pergunta em relação a isso, sobre os 10%, quando na verdade Deus ele não nos criou para darmos 10%,
Ele nos criou para sermos totalmente dele. E aí os 10% passa a ser apenas um detalhe, uma doutrina, passa a ser algo muito simples de ser cumprido, amém? Não é um fardo. Então Deus, Ele nos quer por inteiro. Deus, Ele quer o nosso pensamento por inteiro, Ele quer o nosso coração por inteiro. Não adianta nós caminharmos com Deus e termos a metade do nosso ser, a metade do nosso coração preso ao passado. Pessoas falaram palavras para nós que nos feriram. Sim, precisamos passar por um tratamento de cura interior, precisamos passar por um tratamento para que essa ferida seja tratada por Deus, amém. Mas muitas das vezes somos nós que ficamos futucando a ferida e não deixamos Deus curar a ferida, não é verdade? Então o barulho das acusações e das objeções, o barulho do você não pode por causa disso, você não pode por causa daquilo, você lembra o que você fez lá em 1622? Você lembra o que você fez? Você lembra daquele pecado que você cometeu no seu segundo dia de cristão em 2003? Então, é por causa disso que você não está fluindo. Então, o barulho dessas objeções que o inimigo lança são chamados de dardos inflamados do diabo. São setas que ele tem o intuito de lançar em nossas mentes, que nos desestabilizam, que nos acaba muitas das vezes tirando o foco do crente, tirando o foco daquele que foi escolhido para vencer, tirando o foco daquele que foi escolhido para fazer a diferença. Mas Augusto Cury, ele diz que quando nós recebemos uma pedrada, ou seja, quando você recebe uma palavra de afronta, seja do inimigo literal, ou seja do inimigo físico, você tem 5 segundos para você responder isso. Nos 5 segundos você precisa decidir: eu vou engolir, eu vou digerir isso para dentro de mim, vou me alimentar disso, ou eu não vou aceitar essa palavra para a minha vida, e não vou aceitar com que essa palavra vire uma semente de morte no meu coração. Então, a importância de o tempo todo nós andarmos em vigilância com Deus, para quê? Para que o nosso coração, que foi criado por Deus para ser um terreno fértil, para receber frutos, sementes, ou seja, sementes que vêm do reino de Deus, que vão frutificar e vão gerar vida. Mas fala sério para mim, o que dá mais trabalho? Eu estou sofrendo para plantar coentro, gente. Se alguém quiser me dar de presente já um vasinho com coentro, olha, você não sabe como que eu vou... O que dá mais trabalho? Plantar algo que você vai comer, que você vai usar, ou deixar o mato crescer? Plantar algo que dá vida, não é verdade? Porque o capim, o mato, ele cresce sozinho, cresce com força. E no reino das trevas, no mundo espiritual, é assim. Se nós abrirmos o nosso coração não pode ficar à mercê de qualquer semente que é lançada. E o passado, o inimigo usa muitas das vezes dos erros do passado para lançar sementes que não vão trazer vida, porém, parece que existe um adubo no coração especialista em fazer crescer exatamente aquilo que não presta para a nossa vida, não é verdade? Então, como eu falei, as objeções e os barulhos das acusações não podem ser mais altos que a voz do Espírito Santo que hoje habita em você. O Espírito Santo, ele não aumenta o tom de voz dele para acessar teu coração. O Espírito Santo não grita para acessar teu coração. O nosso desespero não move o coração de Deus. A nossa gritaria não move o coração de Deus. A nossa carência não move o coração de Deus. Os nossos pitis diários não movem o coração de Deus. A única coisa que move o coração de Deus é a nossa fé. É a nossa entrega para Ele. É nós termos um coração quebrantado para Ele e não para o mundo. Muitas das vezes o Espírito Santo fala algo ao nosso coração, não nos motiva, não nos emociona, não nos quebranta, mas vem alguém e lança uma palavra, uma simples palavra,
e se torna uma grande árvore dentro de nós que nos incomoda, uma árvore cheia de espinhos. Por que isso? Somos tendenciosos a alimentar o que não vale a pena. Somos tendenciosos a liberar créditos para o que não vale a pena. Por quê? Infelizmente, nós carregamos também a natureza adâmica, consequência do pecado do lado do irmão Adão. Mas também nós precisamos entender que muito mais importante e muito mais relevante do que saber que nós fazemos parte da natureza adâmica é saber que o sangue de Cristo foi derramado na cruz para que nós nos tornássemos filhos legítimos. Nenhuma condenação há. Quando nós nos achegamos a Deus e falamos: eu entendo que esse sangue que foi derramado foi por mim, eu entendo que esse sangue, ele custou um valor inestimável, e eu quero fazer parte do reino de Deus, sendo um filho, não apenas um bastardo, mas um filho legítimo, não um filho pródigo, que abandona tudo, sai, quando está tudo ruim, volta. Não um filho que já estava na casa, que está dentro da casa, mas está mais perdido do que o que estava longe. Você já parou para pensar que o filho pródigo, ele sai, o amor de Deus, o amor do Pai vai lá e alcança o coração dele, constrange ele, e aí a palavra de Deus diz que ele fala assim, e caindo em si. Ou seja, a voz de Deus consegue, a voz do Pai, o amor do Pai consegue ir lá no filho que está fora da casa, trazer ele de volta, mas não consegue penetrar no coração do filho que está dentro da casa. Talvez porque aquele jovem teve uma infância difícil, talvez porque ele cresceu vendo o pai tratar o pródigo de forma diferente, trazendo para a nossa realidade o que pode ter acontecido. Será que não foi as vozes do passado que ele ouviu falando: está vendo, desde pequenininho que teu pai dá valor para ele, desde pequenininho que teu pai dá valor, e agora depois de grande ele faz esse papelão aí. Então, dar ouvido às vozes do passado nos faz esquecer daquilo que Deus nos prometeu. Dar ouvido a vozes do passado nos faz esquecer do preço que foi pago na cruz por nós. E o Espírito Santo, ele o tempo todo está falando no seu ouvido no mesmo tom: filho, não deixe o seu coração se turbar. Eu estou aqui, eu continuo aqui. Mas o barulho e os gritos do passado não nos deixam ouvir as instruções do Espírito Santo para darmos o próximo passo. E quando você não dá o próximo passo, você paralisa. Porque você pode até dar o próximo passo em câmera lenta, mas você precisa dar o próximo passo. A voz do passado nos paralisa. A voz do passado nos faz valorizar muito mais as circunstâncias do que algo que já foi liberado sobre as nossas vidas. Amém? O excesso de passado assola também as pessoas que já tiveram encontro com Deus. Todos nós estamos sujeitos a sermos afrontados pelo passado. O passado só pode servir para uma coisa, irmão. Preste atenção nisso aqui. O passado só pode servir para uma coisa: para você se lembrar de um lugar que você nunca mais quer voltar. O passado também pode servir para mais uma coisa: para você falar assim: olha de onde eu vim, olha em quem eu me tornei. Hoje, conversando com uma pessoa, e ela começou a me pedir algumas instruções sobre um novo convertido, como agir. E eu falei assim: o reino de Deus é muito simples. Primeiro você faz uma aliança com Ele, se achega a Ele, e o Espírito Santo troca os teus desejos pelos desejos que agradam o coração dele. Foi assim comigo. O que antes era prazer, você está num bar bebendo, e a sua família em casa, hoje o prazer seu é
levar a tua família para ir na praça tomar um sorvete. Você está entendendo? Só que quando o ser humano, quando o homem, ele decide se render ao passado, ele fica paralisado no passado. E é como se o Espírito Santo estivesse falando assim: filho, olha aqui, tem um caminho muito melhor, tem uma vida em abundância para te entregar, tem coisas novas para você, vamos virar a página. Chegou a hora de virar a página. Chegou a hora de ir para o próximo capítulo. O Senhor, Ele não nos chamou apenas para nós aceitarmos Ele e sermos estáticos. Ele não nos chamou apenas para nós conhecermos Ele apenas. Ele nos chamou para quê? Para conhecermos e prosseguirmos conhecermos. Você conhece e continua conhecendo e continua conhecendo. Sabe, o casal que, apesar de estar 30 anos juntos, 40 anos juntos, mas às vezes acontece algo dentro de casa e você fala assim: olha que você nunca tinha feito isso na minha frente. Você conhece um pedacinho dele, com 30 anos morando junto. Você imagina o infinito que é conhecer Jesus. Você imagina quanta novidade o Espírito Santo tem para liberar sobre nossas vidas. Você imagina quantas revelações os céus têm para liberar sobre nós. Você imagina as coisas mais fresquinhas do planeta, que se poderia, as melhores, as mais lindas revelações. O Espírito Santo, ele está disponível para liberar sobre a tua vida, sabe aonde? No teu lugar secreto, no teu devocional. Fingi que não vi. No teu devocional. Então, se eu me apegasse ao passado agora, eu ia pensar que você ia virar um Drácula, que antigamente todo mundo pensava isso. Cada vez que você acorda pela manhã, junto com você nasce uma chance de vencer. Acordou de manhã, o principal você já tem, o fôlego de vida que Deus te deu. Respira aí. Tem noção disso? Tem gente lutando em aparelhos nesse exato momento e não consegue ter essa sensação que você teve. Você está vendo como que as principais coisas, aquilo que nós mais precisamos para viver, o dinheiro não paga. Você já parou para pensar que tudo aquilo que nós mais precisamos para ser feliz, o dinheiro não paga. E a palavra de Deus diz que Ele pode sim liberar sobre nós a paz que excede todo entendimento. Ou seja, é uma paz absurda. O mundo está acabando ao teu redor, está tudo se esvaindo, o governo está roubando, está acontecendo um monte de coisa errada em volta de você. Você olha até para o lado, mas a paz que excede todo entendimento não te deixa olhar para trás. A paz que excede todo o entendimento, ela está liberada para quem decide não viver no passado. Então, quando você tem excesso de passado na tua vida, você não consegue visualizar aquilo que Deus tem te apontado, o futuro que Deus tem te indicado, o caminho que Deus tem te indicado. Amém? Então, algo que é muito importante nós trazermos para a nossa vida e para a nossa realidade é que durante todo esse trajeto da nossa vida, a gente precisa falar assim: Senhor, chega de contar milagre dos outros. O fulano, olha, o fulano é muito... Olha, tu viu o testemunho que o fulano deu? Amém, você vai glorificar a Deus pela vida do fulano, você vai celebrar com ele, você vai fazer festa com ele, amém. Mas chegou a hora de você contar o teu milagre. Chegou a hora de você desbravar no reino de Deus. Chegou a hora de você ser visto por Deus como um instrumento de expansão do reino dele. Quando Deus olhar para você, quando o mundo espiritual enxergar você, vai falar assim: lá vai o meu filho, lá vai
o meu filho que eu consigo usar ele para que o meu reino se expanda. Lá vai a minha filha, aquela ali eu consigo usar ela na faculdade para que o meu reino se expanda na faculdade. Então, muito mais prazeroso do que viver um milagre é ser um instrumento de Deus para gerar milagre onde você pisa. Paulo, só a sombra de Paulo curava. Ou seja, na verdade era a presença de Deus que era tão intensa em Paulo, que o reflexo dela, ou seja, Paulo não era a lamparina que estava escondido embaixo da cama. O poder de Deus que habitava em Paulo, através do Espírito Santo, ele acabava sendo, era tão grande que derramava sobre aqueles que estavam ao redor. Então Deus, ele quer fazer exatamente isso conosco. Fala para o teu irmão assim, com autoridade, tu não vai declarar para ele, tu vai falar para ele que você é, tá? Eu sou um recurso de Deus para a expansão do reino dele. Meu Deus, em autoridade. Você tem noção disso? Deus te criou para você ser um recurso nas mãos dele. Para ele falar assim, ó, Pastor Mário, é um recurso que eu tenho lá em Auma, para transformar aquela atmosfera. Amém? Douglas, é um recurso que eu tenho para transformar aquela rua, aquele bairro. Mateuzinho, é um recurso que eu tenho para transformar Del Castilho. Amém? Então nós precisamos entender, Senhor, me usa. Porque quando quem já ouviu falar assim, ó, mente vazia é a oficina do capiroto? Quem já ouviu falar isso? Meu Deus do céu, todo mundo, né? Desde criança. Quando você trabalha para Deus, você não tem tempo para retroceder. Quando você trabalha para Deus, a única coisa que você consegue focar é, Senhor, eu não sei como, mas me capacita porque eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero levar a vida onde não tem vida através do teu poder. Eu quero ser usado, eu quero fluir nos teus rios, eu quero nadar nos teus rios, eu quero desfrutar de uma intimidade absurda do teu lado. Eu não quero mais, para mim está raso demais aqui. E o Espírito Santo, ele tem dito nesses últimos tempos que nós estamos vivendo de caos, vem para mais fundo, vem para mais, tem mais, vem que eu estou aqui. Ele tem nos chamado para desfrutarmos de águas mais profundas, mas é impossível, porque quem está carregado de passado, quem está cheio de passado, é como se fosse um fardo muito pesado, que não vai te deixar nadar nos rios, em águas profundas. Ele te chama para águas profundas, mas é para você nadar em águas profundas. Se você tiver com passado e pular etapa, você se afunda nas águas profundas. Deus, ele quer te chamar para águas profundas para você desfrutar e não se afogar. Deus, ele anseia nos usar de forma que alegre o coração dele, de forma que ele tenha, assim como entristece o coração dele quando um filho peca, quando um filho vira as costas para ele, o coração dele se alegra quando um filho, apesar das lutas, apesar das tentações, ele decide bater o pé e falar, eu não vou desistir, eu não vou me entregar, eu não vou parar de servir a esse Deus. Não importa se gostam de mim, não importa se não gostam de mim, não importa se me agradam, não importa se me desagradam, não importa se me aplaudem, não importa se me vaiam, a obra é do Senhor. A glória vem do Senhor, a honra vem do Senhor. Amém? Nós estamos vivendo num tempo em que, infelizmente, pessoas às vezes desistem de caminhar com Deus sem Deus ter culpa, por causa de relacionamentos, por causa de circunstâncias que muitas das vezes foram provocadas pelo relacionamento, e Deus, ele não tem culpa. Se alguém falha com você, se alguém erra com você, pega essa pessoa e entrega ela para Deus. Toma, Senhor, é tua, em nome de Jesus. Mas eu não quero me desviar dos teus caminhos, eu não quero andar triste nos teus caminhos, porque eu nasci para viver
tudo que o Senhor tem para mim. Nós precisamos todos os dias decidir agarrar as oportunidades que Deus tem nos dado. Que oportunidades são essas? De ganhar alma para Jesus, de falar do reino de Deus para Jesus. Amém? Essa semana eu evangelizei outro, acho que foi sua sobrinha. Seu nome é? Do pastor? Sandra, sua sobrinha, evangelizei ela, está indo para o trabalho. Vai vir aqui ela. Sem querer, ela falou que eu nem sabia que a senhora era daqui. Aproveita toda a oportunidade que você tem para falar do reino de Deus, gente. Pede ao Espírito Santo estratégia para falar do reino de Deus, sabe por quê? Talvez tenha alguém com excesso de passado do teu lado, e a palavra que você vai liberar sobre a vida dela vai trazer ela à tona para respirar. Você vai mostrar para ela que tem jeito sim, você vai mostrar para ela que existe a esperança para aqueles que confiam no Senhor. Você vai mostrar para ela que existe uma outra página, um outro capítulo, que Deus é especialista em recomeço, que ela precisa rasgar aquele rascunho de pecado, de passado, lançar no mar do esquecimento, porque o próprio Deus já fez isso. E às vezes nós ficamos nos martirizando, não aceitamos o perdão de Deus. O perdão de Deus parece que não nos basta mais. Mas não, eu preciso me aceitar. Queridão, se você se aceitar e Deus não te aceitar, tu vai queimar. Você precisa falar, Senhor, me aceita e me ajuda com o teu Espírito Santo a eu me aceitar. Mas o foco é Deus. O foco é Jesus. O foco é agradar o coração de Deus, amém? Só vamos conseguir enxergar os efeitos de Deus, né? Os feitos de Deus, aquilo que Deus já tem feito, se nós jogarmos por terra toda a lente de passado. Deus ele tem derramado coisas novas ao nosso redor. Deus ele tem liberado bênçãos que nós nem esperávamos. Mas as lentes do passado não te deixam enxergar. E aí entra ano e sai ano e você só consegue enxergar circunstância. A palavra de Deus, ela é perfeita. E Deus, ele fala, esqueça o que se foi, não vivam no passado. E ele ainda adverte falando assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova, porque quando Deus coloca a mão para fazer, é coisa nova. Quando Deus coloca a mão para fazer, é vitória, é vida, é maturidade vindo por aí, é crescimento, é um nível maior de intimidade, é um próximo nível que Ele está querendo te levar. Quando Deus coloca a mão para fazer, você pode ter certeza, é perfeição. Ele já está surgindo, ou seja, Ele vem dando vários spoilers do que Ele está fazendo na tua vida. Ele vem falando, olha, não sai, abandona esse passado, não vivam nele, veja que eu estou fazendo uma coisa nova. Ou seja, ele está falando aqui para pessoas que estavam com os olhos vendados, para crentes, dentro da casa, assim como o irmão do filho pródigo estava dentro da casa, mas estava com os olhos vendados. Esquece que o teu irmão abandonou, e saiu e gastou a parte dele, a parte que ele gastou foi dele. Vem para cá comigo, meu filho, e celebra o retorno do teu irmão. Você está entendendo? Todo mundo que está preso ao passado não consegue se desenvolver ou celebrar um futuro glorioso que Deus já preparou. E Deus fala aqui, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. E ele ainda fala de novo, vocês não percebem? Essa parte é linda. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. O passado acusador, ele rouba a esperança de todo o futuro promissor que Deus já liberou sobre você.
Sabe aqueles irmãos que ficam buscando revelação? E olha que não está nem mais na época de filme, né, pastor? Revelar, hein? Você está... Busca, mas não para de buscar. Se perguntar qual foi a primeira promessa que ele recebeu, ele não lembra. Porque busca mais o abençoador do que o dono da bênção. Quem está preso no passado quer a resolução, quer se libertar, não sabe como, e ao invés de buscar o abençoador, fica buscando passes de mágica para se libertar do passado. Quando o próprio Deus tem te chamado, tem te trazido para um lugar e falado: olha só, meu filho, será que você não está enxergando que eu estou fazendo isso, isso e isso? Será que você não está enxergando as coisas novas que eu tenho feito na tua casa? Será que você não está enxergando a cura que eu liberei sobre a tua família? Será que você não está enxergando que hoje você se atrasou e o ônibus que você não pegou foi assaltado? Será que você não está enxergando que aquele sinal que você chegou no amarelo e fechou e você freou, lá na frente aquele carro ia sofrer um acidente? Será que você não está... Você está entendendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Se você sair de casa hoje e falar assim: eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu sei que falar é muito mais fácil do que viver, gente. Mas faz esse exercício. Eu amo Jesus, eu quero amar Jesus da forma certa. Me ensina, Espírito Santo, me ensina, Espírito Santo. Quando você anda conectado com Deus, qualquer lugar vira o melhor lugar de adoração. Deus, ele não precisa de um quarto secreto para se revelar para você. Deus pode se revelar para você indo para o trabalho. Deus pode derramar um poder sobre você indo para o trabalho. E daí você não entende, talvez você pensa assim: poxa, hoje eu fui para o trabalho e senti a presença de Deus tão forte. Você não entende o que era, mas sabe o que era? Não era para te emocionar, era para te revestir. Para que você conseguisse suportar o que ia vir. Você está entendendo? Deus, ele é perfeito em seus caminhos. E a palavra dele diz o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ele, daqueles que se dedicam a ele, daqueles que se entregam para ele, daqueles que falam assim: Senhor, não tenho nada, é tudo teu. Quem sou eu para me aproximar de ti? Quem sou eu para me achegar a ti? Mas me receba, Senhor, tem misericórdia de mim. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, buscamos a face dele, ele nos apresenta um futuro de esperança e de paz. E esse futuro de esperança e de paz não é para se esvair no passar da semana. Esse futuro de esperança e de paz é para te firmar na rocha que é ele. Pastor, mas qual é a nossa parte no relacionamento com ele, nessa luta de brigar, de lutar contra o passado? Qual é a nossa parte? O que a gente tem que fazer? Faz o seguinte: você crê e ele faz. O papel de Deus é fazer, é liberar, é abençoar, é guardar. E o nosso? Crer, obedecer, focar nele, ouvir ele, atentar os olhos para o monte, porque é dele que veio o nosso socorro. Aqui a palavra de Deus diz que ele vai abrir rios nos ermos, vai abrir um caminho no deserto. Sabe o que é um caminho no deserto? O deserto é um lugar de perdidos. Não tem placa de sinalização. Quem já viu uma placa de sinalização no meio do deserto? Vire à esquerda, Rio de Janeiro, 200 metros. Não tem. É deserto. O Senhor, nessa noite, através dessa palavra, ele quer nos apresentar um caminho através de Jesus. Porque só Jesus é o caminho. E o manual de instrução para viver, para durante esse deserto, ninguém está enxergando estrada. O manual de instruções se chama Bíblia. O mapa do tesouro se chama Bíblia. Quem já viu o mapa do tesouro aqui do Indiana Jones? Misericórdia, tem cobra voadora, dragão, uma pedra gigante que sai rolando atrás dela, não é? É fácil chegar, gente? E tu acha que o nosso vai ser fácil? Vai não. Sabe qual é a diferença nossa para o Indiana Jones? Que o filme é mentira e Deus vai nos fazer chegar de verdade. E o nosso tesouro a traça não come.
Já viu aqueles tesouros que quando eles chegam lá, a traça está comendo tudo? O nosso não. Ruas como de ouro, rios de cristal. O nosso tesouro é eterno, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais traições, não vai ter mais dívidas para pagar, boletos. Casas Bahia não tem como ligar para lá mais. Aquele 0800 do inimigo não vai te achar. Meu Deus, o pessoal falou até em línguas agora. Jesus! Então a grande chave para você sobreviver no deserto é fugir do óbvio. Fuja do óbvio. Deus, ele fala aqui, ó. Ele não está falando aqui, eu vou abrir um caminho lá na Avenida Brasil. Não, ele vai abrir o caminho no deserto, irmão. As pessoas têm olhado para você e não tem dado nada por você. Eles não precisam dar nada por você, porque o sangue de Jesus já foi dado na cruz por você. E nesse sangue tem todo poder. Não é meio poder, não é 90% de poder, é todo poder. Todo poder, a chave do inferno está nas mãos do Senhor. Ele tem todo o poder sobre os céus e sobre a terra. Tudo que você está passando é passageiro. Tudo que você está vivendo é passageiro. Se você for fiel, o que a palavra de Deus diz? Dar-te-ei a coroa da vida. O Espírito Santo tem nos chamado para nós fugirmos do óbvio. Quem está preso no passado só se liga no que é óbvio. Quem está preso no passado só acredita no feijão com arroz, no 1 mais 1 é 2. Deus quer nos chamar para nos apontar um caminho no meio do deserto. E a coisa mais linda é quando ele fala que além do caminho ele vai abrir riachos no ermo. Ou seja, um local totalmente improvável, ele vai fazer surgir um rio. Agora eu vou te chamar para uma reflexão. O que é água no deserto, irmão? Vida. Acham que não tem mais jeito. A tua enfermidade, os médicos têm te desenganado. Os teus problemas, pessoas têm te desenganado. Pessoas têm te apontado apenas um deserto. Mas Deus nessa noite, Ele quer que você seja o primeiro a estrear o caminho que Ele vai abrir no deserto. Quando gritarem e perguntarem, ei, está vivo aí ainda? Você não sabe de nada. Está perdido? Não, estou caminhando no caminho, no meio do deserto. Não morreu ainda não? Não. Por quê? Porque Deus também fez um rio fluir no meio do deserto. A vida flui de onde Deus quer e não aonde a circunstância quer. O poder de Deus não tem limitações para existir. O poder de Deus nada pode deter o poder de Deus. Basta uma palavra. Eu costumo dizer que uma das coisas mais lindas que eu leio em Gênesis é: e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Quando ainda não tinha vida. E quando você vai no dicionário e procura a palavra pairar, ela está ligada à palavra chocar. O que uma galinha faz para um pintinho nascer? Choca. Não tinha vida, mas o Espírito do Senhor estava lá, pairando, preparando, para que começasse a haver vida. Talvez o teu coração nessa noite está vazio, ninguém tem dado nada por você. Eu quero te dizer, o Senhor quer te fazer passear no deserto.
O deserto que você está passando não é para te matar. Deus, Ele não vai deixar você morrer no deserto, mas você precisa dizer: ei, eu quero viver esse caminho. Ei, eu quero tomar banho nesses rios. Ei, eu quero beber dessa água. Ei, eu quero desfrutar dessa vida, porque quem libera o rio sobre o deserto é o próprio Deus. Ele libera a vida dele sobre um lugar que não tem vida, não tem expectativa. Para quê? Para que você desfrute dessa vida. Para que eu desfrute dessa vida. Uma das palavras mais fortes que eu tenho sempre tentado de forma intensa me apegar é: nada poderá me separar do amor de Deus. Nada poderá me separar do amor de Deus. E muito menos o passado. Muito menos o passado. Chegou o dia, é essa hora, é agora que o Senhor, Ele quer libertar você desse passado. Ele quer libertar você que nos acompanha pelo YouTube dessas acusações do passado. Ele quer te trazer para uma novidade de vida. Ele quer te tirar dessa escuridão chamada passado. O passado é para você lembrar e dizer: eu não quero mais ir para lá. O passado é para você se lembrar e dizer: olha em quem eu me tornei. Eu decidi abrir os meus olhos, jogar por terra as lentes de passado e colocar em mim as lentes de Cristo, as lentes de esperança, as lentes que enxergam um futuro de abundância. Não estou falando de riqueza, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de proximidade de Deus. Eu estou falando de você buscar Ele em primeiro lugar, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas. E fazer isso dá trabalho, mas buscar o passado em primeiro lugar, durante quanto tempo nós fizemos isso? Várias oportunidades, e muitas das vezes nós decidimos buscar o passado em primeiro lugar. Nos fez perder tanto tempo e nos atrasou tanto tempo. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer te chamar para viver uma história nova do lado dEle. Ele tem te apontado o futuro desde quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Você não é um acidente, você não é algo que deu errado, você é um plano que deu certo. É por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você está ligado no YouTube. É por isso que você está até agora. Aí você podia estar dormindo, está até agora sentado na frente da TV ou no celular assistindo, porque o Senhor marcou um encontro com vocês hoje. Hoje não é quarta-feira do poder porque fica bonitinho no nome, não. É porque o Senhor liberou uma palavra no coração da nossa liderança, do nosso pastor, e ele, como profeta do Senhor, ele falou: será assim porque Deus quer. Então, quando há obediência, existe milagre, transformação, existe mudança de rota, existe tudo aquilo que o Senhor tem liberado. Os nossos olhos começam a enxergar, você começa a ser mais grato, porque quem está preso no passado é ingrato. Mas quem se liberta do passado começa a enxergar as coisas de forma diferente. Aonde é caos, você enxerga oportunidade. Chegou a hora de romper, chegou a hora de nós sermos vistos no mundo espiritual, não como os coitadinhos, não como os problemáticos. Chegou a hora de nós nos tornarmos uma ameaça para o inferno, mas sempre reconhecendo que sem Ele nós não podemos nada. Sem Deus nós não podemos nada. Sem Jesus nos instruindo, nós não podemos fazer nada. É se submetendo a Ele, é se entregando para Ele. A palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Deus, Ele é especialista em fazer os menores da casa se tornarem príncipes, governadores, reis. Então não
não se sinta menosprezado, não se sinta um coitadinho, não. Em nome de Jesus, Deus vai começar através de você uma grande obra na tua casa. Aquilo que parecia deserto vai ter caminho, caminho de libertação, caminho de liberdade, caminho de futuro. Aquilo que está seco, vai nascer um rio bem ali, onde ninguém dá nada. Talvez o teu filho está como terra seca, o Senhor vai visitar ele nessa noite em nome de Jesus, e vai pairar sobre as águas do coração dele, e vai começar a existir vida onde não tem vida. Se Deus trouxe à tona um exército de ossos podres, ossos, a Bíblia diz que são ossos secos, e ainda fala assim, secos, sequíssimos, e desse exército Deus faz com que nasça um grande exército. Imagina o que Ele pode fazer na vida dessa pessoa que você ama, que ainda respira. Ore a palavra, declare a palavra, ponha à prova a Deus, mas através da palavra. Comece a ler a Bíblia dentro da tua casa e declarar: se o Senhor fez um exército de ossos sequíssimos, era um osso lá, o outro aqui, Ele uniu todos, restaurou todos, uniu todos, deu carne, nervo, neurônios, e o mais importante, derramou do seu poder. Quem Deus resgata não é para viver uma vida medíocre. Então não menospreze quem ainda não foi achado por Deus. Não menospreze quem ainda não foi encontrado por Deus, porque quando Deus encontrar, vai fazer dele uma grande potência. E mais importante, Deus quer usar você. Deus quer te usar, Deus quer te usar para ser para Ele esse caminho, para ser para Ele como esse rio. Essa água precisa fluir de você, essa água precisa fluir de você, essa água precisa fluir dos teus lábios. Tem tanta terra seca, tem tanto corações com deserto. Deus tem te chamado em nome de Jesus para você ser o caminho para os perdidos. Você é como uma placa que indica: Jesus é por aqui. Você é um cooperador de Deus para que a obra dele, o plano dele seja estabelecido nessa terra. Ele não precisa do nosso trabalho, mas Ele conta conosco. Ele não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele achou graça em nós e Ele conta conosco. Viver uma vida medíocre, buscar só a própria salvação, não, nós queremos algo muito maior. Nós queremos algo muito maior. Moisés, ele criou uma tenda separada do acampamento, e quando ele entrava lá, existia uma nuvem que ficava na porta da tenda, e aquela nuvem era a presença de Deus. Era como se os anjos guardassem, e era como se nenhuma interrupção pudesse entrar enquanto ele estivesse falando com Deus. Deus quer te levar a esse nível, amém? Eu quero viver esse nível em nome de Jesus. E sabe o que acontecia com o povo? O povo ficava de lado de fora das suas tendas, comentando entre si e falavam: olha lá, Moisés está conversando com Deus. E ficavam todos comentando, né? Meu Deus, que nível, que intimidade. Talvez muitos, se estivessem no lugar de Moisés, ia falar: me dá poder aí, me dá isso aqui, libera isso aí para mim, cura essa dor de mim, afasta isso de mim. Sabe o que Moisés estava fazendo lá dentro? Se tu não fores conosco na terra que o Senhor prometeu, que emana leite e mel. Escuta, irmão, Moisés, ele não estava
querendo que Deus fosse com ele para uma guerra, não. Não convide Deus, não espere para convidar Deus apenas para as tuas guerras. Amém? Deus, Ele te prometeu uma terra que emana leite e mel. Quando chegar a hora de você viver, convida Ele. E aí Moisés fala: já que o Senhor me ama tanto, por que não vai comigo? Não me permita ir desfrutar de tudo que o Senhor prometeu, do melhor momento, da melhor comida, do melhor alimento, do mais confortável, da maior vitória, se o Senhor não for comigo. Sabe por quê? Ele não estava preso ao passado de escassez. Ele estava preocupado na presença. A palavra de Deus é: convide o Senhor para celebrar as tuas vitórias e não só os teus choros, as tuas lástimas, as tuas reclamações. Vai para o quarto secreto e chora, agradecendo. Entra na presença para agradecer. Entra na presença para falar: olha, eu sei que tu tens o melhor para mim, mas se o Senhor não for comigo, eu não quero o melhor. Eu só quero o Senhor. Quando você abre o teu coração, esquece o passado e fala: eu quero tudo que vem de ti para mim. Eu quero a tua presença em mim. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. É quando você entra na presença dele sem reservas, não interessa quem está do teu lado, e você fala: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, habita em mim, tira de mim essas mazelas, tira de mim esses traumas. Eu quero ter uma conexão contigo, eu quero ter linha direta contigo. O véu já se rasgou e muitas das vezes nós não valorizamos esse feito, que é o véu já ter se rasgado. Nós não precisamos de intermédio de ninguém para se aproximar naquele que nos criou. O Senhor tem te chamado, em nome de Deus, o Senhor tem me chamado, tem nos chamado a avançar, a marchar. Você vê que já tinha tudo preparado para Moisés, mas Moisés não estava focado nas coisas dessa terra, não. Moisés estava focado no reino de Deus. Moisés estava focado no Senhor. Para encerrar, pode abrir para mim um texto bíblico? Mateus 16, verso 22 e 23. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Pedro chamou Jesus e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem você se relaciona. Essa noite o Senhor, Ele quer criar em você um coração com discernimento do Espírito Santo, para você aprender. Você pode conviver com todo mundo, mas se relacionar somente com aqueles que não estão presos no passado. Quem está preso no passado, que se apresentar para você, ora por ele, declara vida sobre ele, abençoa a vida dele, mas se relacione para quem está focado em Jesus, para quem está focado no futuro ao lado de Jesus. Pedro, ele estava preocupado e ele estava falando tudo que a alma humana gostaria de ouvir. Ai, coitadinho, não se entrega não, jamais faça isso.
Você está tão cansado hoje, realmente, não vai para a igreja não. Tira um dia de folga, folga de Jesus. Como se aqui fosse muito cansativo realmente. Sentado no ar-condicionado, se alimentando de forma extraordinária da palavra do Senhor, adorando o Senhor. Cuidado com essas vozes que querem falar o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Quem caminha com Deus, quem decide cumprir os propósitos que Deus estabeleceu, quem decide andar no caminho que Deus estabeleceu, não se distrai com palavras de carinho. Jesus, em sua sabedoria, logo repreende, porque ninguém poderia afastar Jesus do cumprimento do propósito. Nada, ninguém pode te separar do amor de Deus. Só vive a verdadeira revelação do amor de Deus quem consegue suportar o Getsemane. Só desfruta, só ganha autoridade quem consegue suportar a dor. Só consegue receber de Deus toda a autoridade para vencer. Jesus, ele tomou do inferno a chave da vida e da morte, porque antes ele decidiu não retroceder, não ouvir as vozes de retrocesso, mas continuar com a palavra que Deus já tinha liberado sobre a vida dele, que ele seria a solução da humanidade, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.